É o terceiro. 3A, né? Derive essa série termo a termo, é isso mesmo. A gente teria que. É que eu fui lá e derivei a expressão, né? Mas se a gente derivar termo a termo, quer ver? Deixa eu pegar esse. Vou colocar na lousa aí, tá? Embaixo do enunciado do exercício. Esse aqui, né? Tá legal. Bom, se a gente derivasse, por exemplo, termo a termo, vamos lá, deixa eu. A gente teria que derivar o x quadrado sobre 2, x ao cubo e assim por diante, né? E aí a gente teria que tirar daí uma expressão que representasse o resultado derivado. Que seria o seguinte. Deixa eu colocar aqui, peraí. O exercício como você fez, né? Você mandou pelo WhatsApp. É isso? Tá aqui. Tá, você derivou isso mesmo, exatamente isso. Ó, foi isso que você fez mesmo, viu, Val, aqui no exercício, tá? Se você quer ver, vamos lá escrever aqui. O... Então, quando ele fala para a gente derivar termo a termo, ele está dizendo para a gente derivar todo o somatório, né? E aí, termo a termo, foi o que você fez. Lembrando que tem duas variáveis aí, uma é x e outra é n, né? E porque a derivada, quando ele pede, é em relação a x. Ou seja, nós vamos derivar em função da variável x. Tá. Aí, ou seja, nós vamos derivar toda toda a expressão aí, né? Como de forma expandida. Né? Se você expandir a série por alguns termos, nós vamos derivar a expansão dessa série aí. Então nós estamos derivando. Tá. O lance depois é o seguinte. Uma vez derivada termo a termo, a gente tem que tirar do que resultou uma expressão para a série, né? Para a derivada da série. Tá. Aí a derivada disso aí realmente é o que você falou, em relação a x, tá? Dx. Ok, qual é a derivada de x quadrado sobre 2? O 2 cai aqui, né? Vai cancelar com esse cara de baixo e vai ficar 2 vezes x a primeira. Então essa derivada fica assim. 2x sobre 2 mais 3x quadrado sobre 3 vezes 2, né? Mais 4x ao cubo
dividido por 4 vezes 3 e assim por diante. É claro, aí a gente pode mexer nisso, cancelando aqui, aqui, aqui. Só que nós temos que tirar disso uma expressão, usando um somatório. Né? Então, o que sobrou aí? Sobrou x mais x ao quadrado sobre 2, x ao cubo sobre 3 e assim por diante. Dá para tirar uma expressão fácil daí, né? Que é x elevado a n sobre n, né? Número. Mas na verdade. Calma aí. Não, o primeiro termo é x. Ah, não, claro, entendi. Isso. Aí vai derivado mais uma. Exatamente. Ah, sim, sem dúvida. São duas vezes. Tá. Agora, quando deriva essa aqui, né? Bom, é só um. Nós estamos só relembrando, a derivada disso aqui vai ser 1, né? Mais 2x sobre 2, mais 3x quadrado sobre 3, e assim por diante, que mais uma vez a gente pode melhorar, né? A gente pode simplificar mais uma vez aqui, vai embora esse com esse com esse. E deixa eu ver aqui. Só um minuto. A segunda derivada é uma sequência mais simples, assim. Né? Isso aqui vai ficar x elevado a zero, né? Que é 1. Depois x a primeira. X. Mas tem que começar de n igual a 2. Certo? Então essa série aqui é um somatório de x elevado a n menos 2, se o n começar em 2. Então vamos manter 2. Que é equivalente à série com n começando em 0 de x elevado a n só, né? É a mesma série, mas como tu começou em 2 desde o começo, vamos manter. Mas é isso mesmo, né? Exatamente isso. Bom, mais alguma dúvida? Ele quer. Vamos ver, pera lá. Não, ele quer o seguinte, ó. Ele falou assim, olha, dada essa série, vamos derivá-la termo a termo duas vezes. Ok. Na segunda derivada a gente conclui que eu chamei de S duas linhas, né? Isso. Mas vamos lá. A C depende das anteriores.
Tá? Então o que a gente concluiu? Que essa série que resultou da segunda derivada é uma série geométrica, certo? Que pode convergir ou não. E é uma série geométrica de razão x. Tudo bem? Tá legal. Isso aqui é uma série geométrica de razão x. Quando que isso aqui pode. Quando que isso aqui vai convergir? Isso aqui só converge, essa soma, né? Ou seja, uma série geométrica só converge se a razão da progressão geométrica que compõe essa série for um número entre 1 e menos 1. Só assim converge. Isso é uma regra para PGs, para progressões geométricas. Tá bom? Exatamente, senão não converge. Agora, a razão dessa série aí é x. A razão dessa série, que nós estamos trabalhando com ela na segunda derivada, é x. Você entendeu por quê ou não? Porque o que é a razão? A razão é você pegar qualquer elemento, por exemplo, é você pegar o A3 e dividir pelo A2. Se você pegar, por exemplo, o A3 pelo A2, ou seja, o terceiro cara da série dividido pelo segundo cara da série é x quadrado por x, não é? E a razão é x. Ó, nossa progressão geométrica, nesse caso, é assim, ela começa com 1, não é? Número 1. Tá. Esse é o primeiro cara da sequência, ok? Que é o x elevado a zero. Como é que a gente chega no outro, que é o x elevado a primeira? A gente multiplica o 1 por x. A gente faz vezes x. E aí obtém o segundo. Ok? Como é que a gente obtém o terceiro cara? Multiplicando por x de novo. Vai dar x quadrado. Então, a, a sequência lógica da PG é de multiplicação. Certo? Ó, eu vou te dar um exemplo de PA, por exemplo. Que é uma progressão aritmética. Vamos supor que eu tenho isso aqui. Ó. O que está acontecendo nessa progressão aritmética? Eu comecei em 5, não é isso? Do 5 eu fui para o 8. Mais 3, assim. Exatamente. Dá até para dizer quem é o próximo. 14. Então, diferentemente da progressão geométrica, a progressão aritmética, ao invés da gente multiplicar, a gente soma. É sempre soma. É. Então, essa PG nossa aí é uma PG que começa com 1, aí você multiplica 1 por x da x, aí você multiplica o x por x da x quadrado, o x quadrado por x de novo da x ao cubo, e assim vai embora, tá ok? Ah, ok. A PG é um tipo de sequência cuja soma infinita, porque aqui nós estamos somando infinitos termos aqui em cima, certo? Ela pode convergir ou não. A soma de uma PG só converge para alguma coisa, ou seja, se a PG em questão tiver razão entre menos 1 e 1. Por isso que a gente diz que a condição para que essa PG seja convergente é que a razão dela seja um número entre menos 1 e 1, que no caso é o x.
O x é a razão dela. Então, se o x for um número entre menos 1 e 1, essa soma converge para o número, tá ok? A pergunta é para qual número? Então, vamos ver. Ó, estou escrevendo do lado aqui, tá? Então, se a razão x for um número entre menos 1 e 1, a série converge para a soma de uma PG infinita. A fórmula para a soma de uma PG infinita é essa aqui, ó. Então, se o x, que é a razão, for um número entre menos 1 e 1, a série converge para a, ou para só, a soma de uma PG. Para a soma de uma PG infinita. Porque é uma série que é uma PG, certo? Vem de uma PG. E tem uma formulinha pronta para a soma de uma PG infinita. Que é essa aqui, ó. A soma de uma PG infinita é sempre, se ela converge, é sempre dada pela expressão primeiro elemento da sequência dividido por 1 menos a razão. Tudo bem? Quem é o primeiro elemento da nossa sequência? 1. Como assim? Do N? Está falando isso aqui? Eu estou pensando no primeiro elemento como esse cara aqui, independente do N, tá bom? Ou seja, nosso primeiro elemento é o 1, dividido por 1 menos a razão. Quem é a razão dessa PG? X. Pronto. Tá. Quanto dá essa soma? Depende do x que você escolhe. Então, vamos dizer, se você escolhe para essa série o x igual a meio, ela vai convergir para... Você pode escolher o x que você quiser, desde que ele seja um número entre menos 1 e 1, beleza? Se você escolher x igual a meio, para colocar aqui, então essa soma x elevado a zero, mais x elevado a primeira, mais x ao quadrado, blá, 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 somando todo mundo, vai convergir para 1 sobre 1 menos meio. Cada x que você escolhe entre menos 1 e 1 te dá uma soma como resultado. E de forma geral, se o x for um número entre menos 1 e 1, a soma pode ser calculada por essa expressão. Você só tem que escolher o x que você quer. Tudo bem? Como? Essa é a expressão. Quando ele fala assim, derive esta série termo a termo duas vezes e obter uma expressão como função da variável x. É essa última aqui. Essa última aqui. Tá bom? É essa aqui, ó. Tá. Ou seja,
a segunda derivada da primeira expressão que foi dada para a gente pode ser representada por essa expressão, que depende de x, ser o quê? O x for um número entre menos 1 e 1. Porque se x for um número entre menos 1 e 1, a série que nós temos aqui, resultante da segunda derivada, é uma PG que converge. Nem todas as PGs convergem. As PGs que convergem são aquelas cujas razões são números entre menos 1 e 1. Senão, não converge. Tá, então respondeu o item A, certo? Aí ele fala assim, ó, pega essa expressão aqui agora e integre duas vezes. E mostre que se você integrar essa expressão duas vezes, você obtém o seguinte. Bom, tá aí. Esse seria o item B, né? Tá vendo aí? Tá. O que a gente tem que entender do item B? Que a gente... Ele está falando assim, ó, pega essa expressão aqui, essa aqui, ó, que é o resultado da segunda derivada, de maneira que a série convirja, e integre duas vezes e mostre que a integral disso aqui, certo? Vai dar justamente essa expressão que nós estamos vendo aqui. Esse sinal de menos, lembra que você perguntou? Ele aparece na hora que a gente for integrar essa expressão. Aqui, na verdade, está errado, né? Eu já tinha corrigido lá, mas aqui é um sinal de integral, tá? Tá. Muito bem, como é que integra 1 sobre 1 menos x? Aí tem que lembrar das integrais. Então eu vou integrar o que nós encontramos duas vezes. Essa é a primeira. Para fazer uma integral desse tipo aqui, a gente usa uma técnica chamada de mudança de variável. Tá bom? A gente vem aqui, troca 1 menos x por uma variável que a gente vai chamar do que a gente quiser, menos de x. Vou chamar de u, certo? U então vai ser 1 menos x. Então, na hora que eu for resolver a integral com essa mudança de variável, integral de 1 sobre u, mas tem uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Esse dx que aparece nas integrais, ele não está aqui à toa. Ele diz para a gente com relação a qual variável eu estou integrando. Quando você tem lá dentro da integral uma expressão que só tem uma variável, no caso x, não tem problema. Parece até redundante você falar que você está integrando em relação a x. Porém, vocês vão aprender, se é que vocês já não viram, tem situações que vocês têm, por exemplo, mais de uma variável. Por exemplo, você poderia ter um y aqui. Então, é importante dizer, tendo uma segunda variável aqui, com relação a qual delas você está integrando. Porque não dá para fazer uma integral simultânea em relação às duas variáveis. Você integra em relação a uma ou em relação à outra. E quem vai dizer para você isso na expressão integral é esse d alguma coisa. Está entendendo? Se eu quisesse fazer essa integral em relação... Hã? Cálculo 2, isso mesmo. Isso. Se eu quisesse integrar essa expressão em relação a y, eu colocaria dy, que vai me dar um resultado. Se eu quiser integrar em relação a x, eu coloco dx, vai me dar outro, entendeu? Então, eu mudei a variável aqui para u, eu tenho que dar um jeito de mudar esse du para alguma coisa. Desculpa, o dx para alguma coisa du.
Quem amarra o dx com o du é a expressão u igual a 1 menos x. O que eu vou fazer aqui? Eu vou derivar a expressão u igual a 1 menos x usando a notação de derivada, aquela assim, ó, du dx. Tá aparecendo um N, né? Às vezes a caneta dá uma... Pronto, du dx. Por que eu faço isso? Aliás, o que significa isso? Significa que eu estou fazendo uma derivada dessa expressão aqui, que é uma função que eu chamei de u, mas ela depende de x, então eu estou derivando em relação a x. Quando eu faço isso, a derivada de 1 é 0, mas a derivada de menos x é menos 1. Tá? Conclusão. A relação entre du e dx é que du sobre dx é menos 1. Tudo bem? Tá ainda, Val? Aí, olha só. O que eu quero é uma relação entre o dx que eu tenho dentro da integral lá e um du, porque eu vou integrar agora com relação à variável u. Então eu mando o dx para cima lá, multiplicando menos 1, concluo que du é igual a menos dx, ou ainda melhor, dx é menos du. E aí eu vou lá em cima, e onde tiver dx, eu troquei 1 menos x por u, não foi? E eu vou trocar dx por menos du. Aí a minha mudança de variável está completa. Acontece que esse menos do du aqui que vai aparecer, eu já vou escrever. Então, meu dx é menos du. Acontece que esse menos, ele é como se fosse um menos 1. Ou seja, isso aqui é integral de 1 sobre u vezes menos 1 vezes du. Toda constante que multiplica o integrando, né? Integrando é quem a gente está integrando. Dentro da integral pode ser colocada para fora. Tudo bem? Ou seja, esse menos 1 ele vai aparecer lá fora da integral como um sinal de menos. Vou fazer assim só para separar essas contas aqui de canto, tá bom? Então, esse menos 1 ele vai aparecer aqui fora como um sinal de menos. E a gente vai fazer a integral de 1 sobre u. A integral de 1 sobre u é uma integral famosa, que é ln de u. Esse menos 1 eu vou escrever só como sinal de menos. A integral de 1 sobre u é ln de u. Toda integral indefinida tem como resultado
alguma coisa mais uma constante. Não se esqueça, é 1 menos x, e é daí que vem aquele sinal de menos que aparece lá no enunciado. Tá. 1 menos x. Tá ok? Mais uma constante. Aí eu fiz o comentário que essa constante pode ser, ela é arbitrária, ela pode ser qualquer coisa. Então a gente pode tomá-la como zero sem nenhum problema. É uma das possíveis soluções. Porque ele não deu nenhuma condição inicial, mas vamos lá, zero. Só que nós temos que integrar novamente, não é isso? Tá legal. Quando a gente integra novamente, ou seja, quando a gente vem aqui e faz a integral de menos ln de 1 menos x dx, a gente voltou na expressão original da série que nos foi dada no começo do exercício. Ok? O resultado dessa integral aqui é justamente a série original. Que série original, né? Essa série original aqui, ó. Essa é a série original. Ó, vamos lembrar de uma coisa, tá? Vamos lembrar de uma coisa. A gente pegou essa série aqui e fez o que com ela? A gente derivou duas vezes, não é? Não é isso? Então, quando a gente derivou duas vezes e representou o resultado como uma função de x, então a gente pegou isso aqui, derivou uma vez, não é isso? Derivou uma vez, depois derivou de novo. Quando a gente derivou de novo, a gente chegou numa função assim, 1, ok? Quando você faz a volta é uma integral. Então, a volta é uma integral. A gente integra uma vez, integrou uma vez. Deu o ln. Quando você menos ln, quando você integra o menos ln novamente, você volta na função original. Então ele queria mostrar, ou melhor, ele queria que a gente mostrasse que na verdade uma representação para essa integral que você está vendo aqui é essa série aqui. Essa integral pode ser representada como uma série. Esse é o lance do exercício, entendeu? Aí você fala, mas qual é a vantagem? A vantagem é que usando a série é muito mais fácil calcular um valor para essa integral do que fazendo a própria integral, que é mais difícil. Então a gente usa a série para calcular valores aproximados da integral de menos ln de 1 menos x, tá? Esse menos que está com ln aí, ele acaba caindo fora da integral, que vai dar a expressão que ele queria que a gente mostrasse. E acabou. Era esse o lance do exercício. Isso, nascer, vamos lá. Nascer, ele dá esse exemplo que eu falei. Ele fala assim, ok, já que você sabe que essa integral, deixa eu colar C, tá? Tá colando. Colou já.
Ok. Então ele fala assim, ok, já que você sabe que essa integral horrorosa, feia pra caramba aqui, de ln de 1 menos x, pode ser aproximada por uma série, por um somatório, ok? Calcule o valor usando a série original para a integral de 0 a meio de ln de 1 menos x. Ok. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente fez o seguinte. Tá junto aí, né, Val? Legal. Então, o que a gente viu, né? A gente viu o seguinte. Oi? Que você... Finalzinho? Como assim? Isso, exatamente. O que a gente sabe? A gente sabe que menos integral de ln de 1 menos x dx pode ser calculada usando esse somatório de x elevado a n sobre n que multiplica n menos 1, não é? Perfeito. Tá, mas ele não quer a integral negativa. Ele quer a integral positiva. Então o que a gente faz com essa expressão aqui? Uma igualdade que é negativa de um lado, tanto faz onde você coloca o sinal de menos aqui ou aqui. Tá? Então, calcular a integral positiva simplesmente seria multiplicar por menos 1. Essa expressão, essa igualdade. Só que quando você multiplica por menos 1, quem era negativo fica positivo, quem era positivo fica negativo, ok? Então esse sinal de menos ele acaba na frente do somatório, mas por sua vez, um sinal de menos na frente do somatório muda o sinal de todo mundo lá dentro do somatório, entendeu? Então eu vou, na verdade, colocar o sinal de menos já aqui, antes do x elevado a n. Esse sinal de menos é o cara que estava lá na integral e eu mandei ele para por outro lado multiplicando por menos 1. É esse o lance. Tá. Só que ele quer que a gente calcule a integral de meio, 0 a meio. Tá? O que significa isso, Val? Que nós vamos fazer o seguinte. Usando o somatório, nós vamos fazer o x primeiro valer meio no somatório, tá ok? Lembra como é que resolvi a integral? A integral era... Você chegava lá numa expressão que era resultado integral, se ela era definida, você primeiro fazia o x valendo esse número de cima, que no nosso caso é meio, menos o de baixo, beleza. É isso que nós vamos fazer aqui. Exatamente isso. Então, primeiro eu vou substituir na série o x por meio. Cuidado que tem um sinal de menos aí, né? Certo? Então, ele vai ficar assim. E vou expandir essa série de 2 até infinito. Então, ficaria alguma coisa assim. Ó. Ficaria. Primeiro o valor de n é 2, não é isso? E o valor de x é meio. Então, ficaria menos meio. Esse menos fica fora do quadrado. Elevado ao quadrado. Sobre 2, porque o n é 2, que multiplica 2 menos 1. Tudo bem? Legal.
Próximo cara da série. Menos de novo, porque é esse menos que eu coloquei dentro aí. Ele deixa todo mundo negativo. Meio, porque o x vale meio. Elevado a quanto agora? Ao cubo, que é o n que está variando de 2 até infinito. Dividido por 3, que multiplica 3 menos 1. Menos. E assim por diante, certo? Acho que eu fiz mais um, na verdade. Eu fiz. Lá na minha resolução, eu deixei o menos em evidência, lá fora. É. 4, que multiplica 4 menos 1. Menos reticências. E vai embora. Certo? Mas a parte legal, entre aspas, é que aí nós vamos fazer isso menos a mesma série agora, só que no lugar do x a gente vai colocar 0. Vai ficar 0 ao quadrado, dividido por 2, que multiplica 2 menos 1, menos. O que vai acontecer com todos os termos dessa série, onde o x é 0? Vai todo mundo igual a 0, porque é 0 ao cubo. Tudo bem? 3, que multiplica 3 menos 1. Ok. Pá, pá, pá. E essa coisa, apesar de ser bem feia, ela não faz nada de mal. Ela vai para 0, ela é 0. Tudo bem? Tudo isso aqui é 0. Zero. O que nos resta? Vamos ver o que nos resta aqui. Um somatório de meio elevado de menos meio, né? De menos meio elevado a n dividido por n, que multiplica n menos 1. Com n de 2 é infinito. Ok. E era o que ele tinha pedido. Essa, represente essa integral como uma série numérica. Está representando. Essa é a série que representa. Oi? Sim, e 0, né? Aqui. Porque se a integral fosse de menos 1, por exemplo, se fosse de 1 a 4, aí você teria que agregar esse pessoal da direita aqui. Aqui. Mas é isso. O que significa isso? Oi? Exatamente. Agora, o que significa isso aqui, Val? Significa o seguinte. Quer calcular a integral de menos... Desculpa, quer calcular a integral de ln de 1 menos x de 0 a meio? Use essa expressão aqui. Tá. Como o n vai para infinito, então, vou te dar um exemplo. Então, vamos lá. O exemplo é o seguinte. Essa série dá o resultado dessa integral de 0 a meio, beleza? Se você colocar n igual a 2, você vai ter uma aproximação da integral.
Por que aproximação? Porque a integral ela vale quando n vai para infinito. E se você calcular para o n igual a 2, você não está calculando para o n indo para o infinito, tá? Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma aproximação da integral de ln de 1 menos x dx de 0 a meio. Uma aproximação para n igual a 2. Não é um igual que a gente coloca 1. Lembra desse símbolo aqui, ó? Tipo dois tios, assim, um em cima do outro. De aproximado, assim. É aproximados. Tá? Tá, quando eu faço n igual a 2 nesse somatório, nessa série, certo? Eu vou ter primeiro cara n igual a 2, não, n de... Falei besteira pra você, tá? N de 2 a 4. Sem não dá muito trabalho. Entendeu? Então eu vou fazer. Vou lá substituir n por 2 primeiro. Então vai ficar menos meio. Menos meio elevado a 2. Dividido por 2. Que multiplica 2 menos 1. Tá? Menos meio elevado ao cubo. Dividido por 3. Que multiplica 3 menos 1. E nós vamos até 4. O que a gente obtém aqui? Um resultado numérico. O que é esse resultado numérico? É uma aproximação para o resultado da integral. É bom esse resultado? Depende. Esse tipo de situação, Val, ele é utilizado geralmente quando você tem um problema real, prático, né? E você, quando modela matematicamente o problema, você cai em expressões cujas integrais, por exemplo, são muito complicadas. Então a gente acaba aproximando essas integrais por séries numéricas. E aí a gente consegue calcular as integrais com algum grau de precisão, dependendo do n que a gente pega. Se a gente pegar o n no de 2 a 10 e fizer essas mesmas contas aqui, eu vou ter um resultado dessa integral mais preciso. Se eu fizer o n ir até infinito, eu vou ter exatamente o resultado dessa integral. Mas não dá para fazer o n indo até infinito. Então isso é uma aproximação. Entendeu? Legal. É assim que usa. Bom, então vamos fazer o seguinte. A gente pode ir lá para a questão 1. Legal. Deixa eu pegar lá o enunciado dela. Bom, vou lá bem de baixo aqui, tá? Certinho. Aqui está ele. Bom, escreva as séries abaixo como funções da variável x expressando seu domínio de validade. Bom, ele está dizendo o seguinte, ó, diga para mim, ele está dizendo, né, quais os valores de x que vão fazer essa série convergir para uma expressão
e não para o infinito, que seria o tal do domínio de validade. Isso que ele quer dizer, o domínio de validade é o seguinte: para alguns valores de x, essa série converge. Para outros, ela não converge. Ok? A pergunta dele é: para que valores de x isso aqui converge? Domínio de validade. E se converge, para que expressão isso aqui converge? É essa parte da pergunta. É a função da variável x. Mais uma vez, a gente tem aí uma série geométrica. Por quê? Ó, se o n for 1, nós temos x ao quadrado, ok? Se o n for 2, nós temos x à quarta. Se o n for 3, nós temos x à sexta. Tudo bem? Essa é a nossa série. Aí você olha bem para essa série e fala assim, bom, parece que essa série é geométrica. Essa série é geométrica. E a resposta é sim, ela é uma série geométrica. Quer dizer, o que compõe essa série são elementos de uma progressão geométrica. Ou seja, a série é uma soma de progressão geométrica. As somas de progressões geométricas podem convergir ou não. Certo? Ou seja, quando é que a soma de uma PG converge? A gente discutiu isso agora de pouco. Quando a razão dela, da PG, é um número entre menos 1 e 1. Tudo bem? Quem é a razão dessa PG? A razão dessa PG você pode encontrar fazendo, por exemplo, x à sexta sobre x à quarta. E você vai descobrir que a razão dessa PG é x quadrado. Se o x quadrado, ou ainda, se o x for um número tal, esteja entre menos 1 e 1, menos 1 e 1, aí essa PG converge. Tá? Então, se estou fazendo aqui do lado. Se x quadrado for um número entre menos 1 e 1, a série converge. Tudo bem? Para onde ela converge? Converge para a soma da PG infinita, que a gente sabe que é o primeiro elemento soma da PG infinita. Como é que é a soma da PG infinita? A soma da PG infinita é, se ela for convergente, o primeiro elemento dela, x quadrado, ok? É o primeiro elemento, dividido por 1 menos a razão. Qual é a razão? Pronto. Agora, isso é verdade se o x quadrado for um cara entre menos 1 e 1. Muito bem. Mas a nossa condição tem que ser em termos de x, não de x quadrado. Então, o que a gente faz? Temos uma equação.
Temos 2 pontos. Aí o pessoal acho que ficou com um pouco de dúvida aqui. Como é que. Porque é o seguinte, ó. Vamos lá. Todo número ao quadrado positivo, não é? Todo número ao quadrado é positivo. Então, resolver essa inequação aqui equivale esse cara aqui, ó, pelo fato ao quadrado, ele sempre vai ser positivo. Então, resolver a inequação x² maior que menos 1 e menor que 1 equivale, já que o x² é sempre positivo, equivale a dizer, ou a resolver, a inequação x² maior ou igual a zero e menor que 1. Você fala, pô, cadê o menos 1? Não, o menos 1 não precisa, porque x² ele nunca vai ser algo próximo do menos 1, porque ele não pode ser negativo, porque ele está ao quadrado. Esse cara aqui é sempre maior que zero. O que vai interessar para a gente é saber quando ele é menor que 1. Então, é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos resolver x² menor que 1, que é exatamente resolver x² menos 1 menor que zero, que é uma inequação do segundo grau. Certo? Para isso, a gente encontra as raízes dessa expressão do segundo grau. E aí as raízes elas vêm da equação x menos 1 igual a zero. Desculpe, x² menos 1 igual a zero. Tá. Ou ainda x² é igual a 1. Ou ainda x². Desculpe, x é igual a mais ou menos raiz de 1. Quer dizer, as raízes dessa equação são x igual a mais ou menos 1. Para a gente estudar quando que x² menos 1 vai ser negativo, é isso que está escrito aqui, ó. Está dizendo o seguinte, olha, diga para mim quando x² menos 1 vai ser negativo. A gente tem que fazer um esboço da parábola representada por essa expressão de segundo grau aqui, ó. Que é uma parábola para cima. Com concavidade para cima. Que passa em menos 1 e 1. Tem. Tem. Por quê? Porque a pergunta é, quais são os valores de x que vão fazer x² menos 1 ser negativo? Onde estão os valores de x que vão fazer x² menos 1 dar negativo? Porque, vamos supor, porque a pergunta que está sendo feita aqui, Val, é essa aqui, ó. Essa é a pergunta que está sendo feita. Certo? E essa pergunta é a seguinte. Quem são os valores de x que vão fazer essa conta dar negativa? A resposta está na parábola. Por quê?
Porque se eu pegar um valor de x entre 1 e menos 1, sem incluir o 1, sem incluir o menos 1, porque não é igual a zero aqui no caso, tá? Na verdade, a gente vai poder pegar porque o original tem um igual a zero aqui desse lado. Ó. O x quadrado pode ser igual a zero. Mas, para ser menor que 1, x quadrado menos 1, desculpe, para x quadrado menos 1 ser menor que zero, eu tenho que pegar valores de x. Ele não inclui olhando para essa expressão. Mas temos uma coisa aqui. O x quadrado ele pode ser zero, não tem problema. Se você, depois eu coloco a expressão de novo. Ó, porque nós estamos resolvendo isso aqui, ó. Certo? Ele é menor que zero. Quando é que x quadrado menos 1 é menor que zero? Apaga isso aqui, desculpa. Quando a gente estiver nesse intervalo. Tá? Agora, a gente tem que considerar também que o x quadrado ele deve ser maior, e é porque está ao quadrado, mas pode ser igual a zero. Ele é igual a zero em x igual a zero. Não tem problema. Tudo bem? Então, na verdade, nós vamos trabalhar aqui dentro. Deixa eu ver o que eu escrevi lá. Agora estou na resolução. É isso mesmo, tá tudo certinho. Ele pode ser igual a zero, então aqui dentro também tá valendo. Aqui, tá vendo essa bolinha aqui, ó? Então tá todo mundo contemplado. Mais uma vez, se o x, então, for se o x, então, se o x quadrado tem que ser maior ou igual a zero e menor que 1, isso implica que o x tem que ser maior que menos 1, só que nós estamos vendo na parábola aqui, ó, e menor que 1. Se isso acontecer, aquela série converge, a série x elevado a 2n converge para x quadrado, tudo bem? Dividido por 1 menos x quadrado. Ponto final. Acabou. Então, mais uma vez, se o x for um cara entre menos 1 e 1, essa série converge, e se ela converge para x quadrado dividido por 1 menos x quadrado. Alguma dúvida? Não, não. Vamos para o item. Ah, legal. Aí vamos para o item B. É a mesma análise do item B. Mesma análise. A gente só tem que identificar que isso é uma série geométrica. E é. Uma série geométrica, certo? Por que eu sei que é uma série geométrica? Porque a gente basta escrever os primeiros elementos dela. E nós vamos ver que o primeiro elemento dela, por exemplo, é x menos 2 elevado a zero. Certo? Depois x menos 2
elevado a 1. Depois, x menos 2 elevado ao quadrado. E assim. Tá, se a gente olhar bem, a gente vai ver que isso é uma PG. Bom, qualquer coisa elevada a zero é 1, né? Isso aqui é uma PG, se você der uma olhada aí. Isso aqui é uma PG, ou a soma de uma PG, né? Cujo primeiro elemento é 1, o segundo elemento é x menos 2. Terceiro elemento, x menos 2 ao quadrado. Quer dizer, quem seria a razão dessa PG? É o próprio x menos 2, né? É o próprio x menos 2. Como é que a gente descobre isso? Basta dividir qualquer termo, vamos pegar aqui o x menos 2 ao cubo, dividir por x menos 2 ao quadrado. E a razão aparece. Aí vem aquela conversa toda de novo. Tá, se a razão é x menos 2, e eu quero que essa série, que é a soma de uma PG infinita, convirja, seja convergente, então eu tenho que garantir que a razão seja um número entre menos 1 e 1, tá? Então, isso aqui é a razão. Então, para a convergência, para a convergência, para a convergência, a razão, que é x menos 2, tem que ser um número entre menos 1 e 1. E a gente resolve essa inequação. Para resolver essa inequação, a gente tem que eliminar esse 2 que está aqui. Para isso, a gente soma 2 em todo mundo. Tá? A gente soma 2 à esquerda e à direita. Todo mundo leva 2. Então, quando a gente soma 2 aqui, ó, a gente soma 2 aqui. É claro que a gente não precisa. A gente pode fazer isso mentalmente, tá? Mas só para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. É assim que a gente resolve a inequação. Quando a gente soma 2 em todo mundo, nossa inequação fica menos 1, perdão, 1, né? X, isso. Então, se o número, se x for um número entre 1 e 3, essa série converge. Sem incluir o 1, sem incluir o 3. Converge para onde? Como ela é uma série geométrica, ela converge para a soma da PG. Certo? Portanto, se o x for um cara entre menos 1 e 3, meu 3 está feio.
temos que a série x menos 2 elevado a n converge, senão não. Vai convergir para a soma da PG infinita, que é o primeiro elemento da série, que é 1, não é? O primeiro elemento da série é dividido por 1 menos a razão. A razão é x, tá? Só converge se o x que a gente colocar nessa expressão aqui, ó, que eu vou melhorar essa expressão, for um cara entre 1 e 3, por exemplo, 2. Senão, não. Isso aqui a gente vai mexer, vai ficar 1 menos x. Como? É bem limitada. Ela só fica. Ela aparece para algumas séries em particular, para séries geométricas com razão menor que 1 e maior que menos 1, e para outras séries convergentes. Né? Tá? Então isso aqui vai dar 1 menos x mais 2. Que vai dar 1 sobre 3 menos x. Exatamente isso. Acabou. Bom, acho que agora foi. Ah, não, é que a gente começou da outra. Acho que agora, se o pessoal for analisar aí, vai ficar melhor. E aí amanhã a gente vai melhorar porque a gente vai começar a falar de equações diferenciais. E aí não vai usar limite. E tudo isso tem aplicação, né? É legal que, assim, quando eu fiz matemática na graduação, eu me incomodava um pouco de ficar muito na. Eu não fiz aplicada, matemática aplicada, que existe o curso, né, de matemática aplicada. E eu gosto, claro que eu gosto da matemática, vamos chamar assim de pura, tal, mas eu queria ver a aplicação. Aí eu fiz um mestrado em engenharia mecânica. Aí sim, aí você aplica tudo isso. Aí você vê a aplicação, né? Mas é isso aí. Não, é legal. Bom, amanhã estaremos aí de novo.